Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 15 de janeiro. Aqui na Guatemala celebramos hoje o dia da festa do Cristo Negro de Esquipulas. E o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, depois que saiu da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, porque a sogra de Simão estava acamada com uma febre muito alta, e eles falaram dela para Jesus. Ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, e a febre imediatamente desapareceu, e ela ficou curada e pôs-se a servi-los. Ao cair da tarde, levaram a Jesus muitas pessoas enfermas e endemoniadas, para que ele as tocasse e as libertasse. E uma grande multidão formou-se em torno da casa. Bem de madrugada, Jesus saiu para um lugar deserto, sozinho, para orar ao Pai. Simão e os outros companheiros foram procurá-lo e disseram: Senhor, todos estão te buscando. E Jesus respondeu a Pedro: É preciso que eu vá a outros lugares e aldeias, para pregar o Evangelho, porque foi para isso que eu vim. E Jesus percorria toda a região da Galileia, pregava em suas sinagogas e expulsava os demônios. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente vamos mergulhar no Espírito da Palavra de Deus como uma força viva. Uma força que é capaz de iluminar as nossas vidas e também ir modificando paulatinamente nossa vida no transcorrer de toda a nossa existência. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirado da carta aos Hebreus, o autor sagrado vai nos recordar que Cristo se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. E como ele experimentou a nossa fraqueza humana, assim ele é capaz de se compadecer de cada um de nós. Ele é capaz de compreender as nossas dores. Não é um Deus insensível. Não é um motor que move todas as coisas de modo insensível. Não é uma energia cósmica que não conhece as nossas limitações e as nossas dores. Mas o autor sagrado vai recordar: ele se fez igual a todos nós, exceto no pecado. Assim ele pode ser um sacerdote que se compadece de nós. E aqui vem um convite muito interessante e muito precioso para nós. Aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos do trono da misericórdia, que é o coração misericordioso de Jesus. Experimentemos a força da sua redenção, a força da sua salvação. E diante desse cenário, então, não adianta ficarmos preocupados em que somos indignos, somos pecadores, porque para o Senhor isso não importa a partir do momento em que Ele entra em nossa vida, Ele transforma a nossa vida e assim nós vamos percorrendo os seus caminhos, nos convertendo dia após dia. Ele é um sacerdote que pode se compadecer de cada um de nós porque Ele compreende as nossas dores. Ele experimentou as nossas fragilidades humanas, por isso Ele nos compreende e Ele se compadece de nós. Aqui está o grande ensinamento da palavra de Deus para mim e para você, porque não são as nossas obras que nos salvam. Não são as vidas retas e perfeitas que nós realizamos que vai causar ou nos dar mérito, porque o nosso mérito é Jesus. Jesus é o nosso mérito, por isso nós confiamos nele. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Agora vamos à casa da sogra de Pedro. Vamos à casa da sogra de Pedro porque ela está enferma. Ela está com febre alta, acamada. E Jesus, então, após sair da sinagoga, onde até um endemoniado reconheceu que ele é o Filho de Deus, o Messias de Deus, então agora ele vai até a casa de Simão e de André e vai curar a sogra de Pedro. Imediatamente ela restabelecida, ela pôs-se a servi-los. Meus irmãos, minhas irmãs, os dois textos de ontem e de hoje são muito interessantes,
Porque ao recordar o prólogo do Evangelho de João, ele nos diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram, não o aceitaram, não o reconheceram. Quer dizer, a descrença do coração daqueles e daquelas que eram para acolhê-lo e não o acolheram. Mas aquele que estava endemoniado, sim. Ele sabia a identidade de Jesus. Ele reconhecia a identidade de Jesus. Por isso que nosso Pai São Francisco um dia nos ensinou também que o diabo sabe mais de Deus e de Jesus do que todos nós juntos. Mas ele não acolhe o plano de amor de Deus. De modo que nós podemos saber muitas coisas sobre Jesus, cientificamente, doutrinalmente, culturalmente, e não acolher a sua salvação, não acolher o seu plano de amor e ficarmos com os corações insensíveis e descrentes. Mas por que será que eles não acreditaram em Jesus? Por que será que eles não acolheram essa salvação? Eu creio é porque eles tinham uma concepção inconsciente muito profunda de um Cristo militar, queria expulsar os romanos, quer dizer, um excesso de politização da fé. Isso fora incapaz de fazer com que eles reconhecessem a salvação. Outros porque estavam mergulhados numa cultura de pureza muito grande, onde eles se achavam mais puro e que tudo tinha que ser puro, tudo tinha que ser perfeito, e Jesus era impuro então aos olhos deles, porque ele comia com pecadores e bebia. Então, às vezes o excesso de pureza, o dogmatismo das purezas também podem fazer com que nós não creiamos mais em Jesus. Outros porque esperaram um Jesus também que fosse algo mais agressivo, e que fosse ser uma força que iria destronar o imperador de Roma, que fosse causar revolução, por isso ele tinha que ser silenciado. Quer dizer, ele era um medo. E às vezes Jesus é um sinal de contradição até mesmo para os próprios cristãos, principalmente quando os cristãos estão caminhando em caminhos errados, principalmente quando não estão mais trilhando as estradas de Jesus, caminhamos nas estradas de Jesus. Então Jesus aí se torna um incômodo. Às vezes Jesus pode ser um incômodo para aqueles que querem ganhar dinheiro em seu nome, para aqueles que querem projeção social em nome dele. Então aí não vão crer nele, não vão compreender o seu mistério. Aquele homem demoniado reconheceu, e ele então proclamou: eu sei quem tu és o santo de Deus, e Jesus proibiu. Agora então na casa de Simão e de André, novamente Jesus vai passar fazendo o bem, com a sua ação salvadora, e vai curar a sogra de Simão, e ela restabelecida, ela pôs-se a servi-los. Porque quando nós somos curados por Jesus, quando nós somos libertos por Jesus, quando nós somos resgatados por Jesus, nós também começamos a servi-lo. E muitas pessoas eram levadas até Jesus, enfermos, endemoniados, para que ele tocasse em todas e curasse. Mas Jesus não ficava vangloriado com isso. De madrugada, ele procurava os lugares desertos para estar sós com o Pai, orando ao Pai. Eu acho bonita essa afirmação de Simão: todos estão te procurando. Eu procuro a Jesus, você procura Jesus. E ele diz: mas eu não posso ser prisioneiro de ninguém, e nem possessão de ninguém, porque eu devo ir a outras aldeias e vilas, porque foi para isso que eu vim. Jesus o andarilho, Jesus o pregador do reino. E ele percorria todas as sinagogas das aldeias, anunciando o evangelho do reino, e também libertando as pessoas das forças do mal. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a retornarmos a Jesus, a regressarmos ao Espírito da palavra, e que ela possa então pastorear os nossos dias. Grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Faltam 20 dias para os 30 anos do meu sacerdócio, e um sacerdócio entendido como dom e mistério. Um grande fraterno abraço para todos, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.